força e a vitória dará para o mal, a luz e o poder. Hoje em dia a família se abala e inquieta no mundo a tudina, mas nos resta a esperança e a certeza de com Cristo buscar nova vida. No horizonte de luz nós veremos mil ideias de renovação. Vamos, pois, de mãos dadas em frente, e a família terá salvação. Por todos com grande alegria, todos juntos iremos vencer. A união faz a força e a vitória trará para o lar a luz e o poder. Para o lar a luz e o poder. Que a paz do Senhor esteja conosco. E é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para dar a nossa contribuição, não com a pretensão de querer ensinar alguém. Afinal, todos nós somos eternos aprendizes, mas sim com o intuito de dar a nossa contribuição. Apenas alguém que também quer dar a sua contribuição nesse trabalho. Que ao vermos tantas pessoas se mobilizando para pôr em prática isto que está acontecendo agora, é realmente algo interessante e motivador para todos nós. Hoje vamos adentrar um pouco no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Todo o capítulo 4. Ali vemos, logo no início do capítulo, vemos Jesus falar aquela parábola do semeador, tão conhecida por todos nós, que ali consta que ele estava na frente do mar, certamente o mar da Galileia, a narrar essa parábola tão bela, tão significativa para uma multidão que se achegava perto dele. Após um tempo, essa multidão então se dispersou, ele ficou apenas com os seus discípulos, 12, e houve uma explicação mais íntima para eles desta parábola. Após isto, Jesus narrou, fez referências sobre o reino dos céus, ali falou novamente sobre uma analogia sobre o reino dos céus, comparando a uma semente onde é plantada com muito carinho, mas embora pequenininha, mas ela vai se desabrochando, enfim. E após isto, já a tardar do dia, então se puseram Jesus e os 12 discípulos num barco e decidiram ir para o outro lado do mar. E essa parte importante que vamos analisar, que é aquela parte onde eles foram atravessar o mar e daqui a pouco veio uma tempestade. E Jesus estava dormindo. E os discípulos ficaram assustados e foram acordar Jesus. E então, neste momento, Jesus repreendeu os ventos, o mar em si, revolto, e este se acalmou, tanto o mar como a ventania. E os discípulos que estavam com o Divino Mestre
se surpreenderam de tal maneira, indagando aos céus quem é este, que até mesmo os ventos, as ondas, o mar o obedecem. Então, vejam só, somente essa narrativa, essa história já, digamos assim, enche o nosso coração de alegria por pensar que no planeta Terra veio este governador espiritual deste orbe vir até nós e fazer, enfim, essas maravilhas. Só por essa narração, por esse fato, ao analisarmos basicamente essa história, já vemos aí a grandiosidade de Jesus. Já temos um apreço cada vez maior por ele. Mas, como diz Emmanuel, vamos adentrar um pouco mais no sentido simbólico disso. Pois as parábolas, os ensinamentos de Jesus, as passagens de Jesus, nos ensinam tanto e de todas as maneiras. As explicações das parábolas e passagens de Jesus não se resumem a apenas uma explicação, nem duas, nem três, não. São várias. E para sempre vai servir para nós em todas e em qualquer instância que estamos na grande escalada da evolução. Pois já nos narra André Luiz que, através do livro Nosso Lar, que um benfeitor, um espírito já elevadíssimo, já até mesmo um espírito de grande hierarquia espiritual, se detém sim a estudar o Evangelho de Jesus. Então vejam só a importância que tem para nós, que ainda somos tão pequenos ainda. Mas algumas frases desta passagem de Jesus, que não é uma parábola, é uma passagem vivida por Jesus e seus apóstolos, nos chamam a atenção, que é exatamente no capítulo 4, versículo 37 em diante, que nos narra: "E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia." O mar, quando Jesus falou para os seus discípulos: "Vamos atravessar o mar", entrar no barco e atravessar o mar. O mar, contido de água, e a água é simbolicamente também um símbolo da materialidade, da matéria. Então podemos analisar aí, lembrando até naquela passagem de Jesus falando com Nicodemos: para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ou seja, reencarnar, sim, água, reencarnar inúmeras vezes, e do Espírito, ou seja, reencarnar, mas também melhorar-se moralmente, né? Então, atravessar o barco na água. Esse barco podemos entender como o corpo material. Nosso espírito, quando irá atravessar este mar, que é esta vida corpórea, podemos dizer assim, precisa de um barco, ou seja, precisamos de um corpo material para atravessar, para sair bem do outro lado da margem. Só que, às vezes, nós esquecemos de muitas coisas que aprendemos do outro lado da vida, ainda em espírito antes de reencarnar, que vamos deixar muito o aspecto material
muito o material sem lembrarmos-nos da importância do espiritual, de termos essa comunicação, essa intimidade com Deus, e vamos dar importância apenas para as coisas materiais, que o que acontece? Vem essa tempestade. Essa tempestade, como fala a passagem, que às vezes as ondas trazem tão fortes que chegam a entrar no barco, as águas, o temporal, as ondas, ou seja, de tanto que às vezes nós estamos apenas voltados apenas para as coisas da matéria, que chega a nos entorpecer, chega a nos vir de todos os lados, que não temos tempo para buscar um pouco Deus, lembrarmos um pouco de Jesus, buscarmos as coisas dos céus, buscarmos os bens onde a ferrugem e a traça não corroerão, como nos lembrou Jesus. E mais adiante lemos também, e ele, falando de Jesus, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E então despertaram-no. Popa no barco é ao contrário de proa. A proa seria na frente e popa seria atrás do barco. Ou seja, ali simbolicamente Jesus estava atrás do barco. O que isso nos remonta a pensarmos? Que quando estamos a atravessar esse barco da vida, nesta encarnação, aonde deixamos Jesus? Será que deixamos Jesus na nossa frente tomar ou abrir o nosso caminho? Ou deixamos exatamente como pois o temporal que chega para todos nós, que são as dificuldades que temos, mas essas dificuldades podem ser amenizadas? Sim, lógico que sim. Mas será que deixamos nos perder literalmente pelas facilidades da vida que chegam a entrar em nós e deixamos Jesus lá, dormindo lá atrás? Onde deixamos Jesus em nossa vida? Então, fala o texto que acordaram Jesus, e este dominou o vento e a fúria das águas. Então, nos dando um ensinamento muito claro, que no decorrer de nossa vida, que possamos deixar Jesus à frente, na nossa frente, a iluminar o nosso carinho, ou buscando, é imprescindível buscarmos Jesus, pois ele sempre está atento, sempre está aguardando o nosso chamado, mas que possamos nós buscá-lo, olhar as coisas do mais alto, não para não cairmos. Lembramos a outra passagem, aquele do bom samaritano, onde Jesus narra aí sim uma parábola que fala-nos Jesus que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém simbolicamente lembra as coisas do alto, do céu, do bem. Por quê? Porque Jerusalém era uma cidade onde lá existia o grande templo, era uma cidade dos profetas, inúmeros profetas, enfim. As pessoas iam buscar a Deus no templo que existia na cidade de Jerusalém. E simbolicamente Jericó era ao contrário, pois era uma cidade de muito comércio lá,
E então lembrava-se muito as coisas apenas materiais. E vejam só Jesus dizendo: descia de Jerusalém para Jericó, pois todo aquele que esquece as coisas do alto, esquece de se conectar com o mais alto, com o bem, indubitavelmente está descendo moralmente e é assaltado. É assaltado e muitas vezes somos roubados, que principalmente nos roubam quando esquecemos ou quando descemos de Jerusalém, simbolicamente, é a nossa paz de consciência. Somos roubados, sim, a nossa paz de consciência. E todos sabemos que não temos uma consciência em paz, tranquila, uma consciência realmente digna quando não estamos tentando nos conectar com o mais alto. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos não deixar Jesus dormindo na proa de nosso barco, nessa grande viagem que estamos tendo nessa vida. Que não deixamos Jesus dormir, pois isto, lembrando que Jesus dormindo é apenas uma simbologia, mas que possamos nós fazer de tudo para sempre estar cada vez mais conectados com esse divino amigo. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos a todos neste momento para levantar os seus sentimentos mais nobres à Divina Providência, para receber um atendimento com paz e à distância. Então, nessa hora, se você tiver uma vasilha com água ali para receber a meditação também, será muito bom. Convido para que no fechamento deste trabalho de amor, de paz, os anjos de luz, os benfeitores espirituais, aqui se manifestem, enviando a todos as mais ricas bênçãos, saúde, paz, harmonia e luz. Que tenhamos uma noite abençoada na santa paz. Que assim seja.